Atenção, alunos, tudo bom? Estamos aí mais uma semana, se passou. Estamos aí para mais uma aula nossa de matemática. Estou cheio de saudade de vocês, espero que vocês estejam também morrendo de saudade do professor, morrendo de saudade das minhas aulas, das piadas, que eu sou muito bom em contar. Então espero que vocês estejam sentindo saudade de tudo isso, tá ok? Semana foi boa? Tranquilo? Conseguiram fazer as atividades? Alguma dúvida? Não esqueçam de relatar as dúvidas, tá bom? Não fique com dúvida. Tendo dúvida, passa para o professor, tá? Seja aí através da plataforma, seja através do WhatsApp. Eu estou aqui sempre para ajudá-los, tá bom? Quando nós retornarmos, eu farei algumas revisões e a gente vai tocar o barco e vamos ganhar tempo, porque ter esse tempo em casa a gente pode aproveitar muito e sair na frente, tá bom? Então aí vamos procurar um ambiente adequado para o estudo, como a gente sempre fala nas aulas. Vamos pegar a nossa apostila, vocês não têm apostila, mas a apostila seria o módulo 2, página 11 e 12. Essa apostila eu estou postando ela lá na nossa plataforma. O estojo com o material de estudo, que é lápis, caneta, borracha, marca-texto, e o caderninho para a gente fazer as atividades e também para fazer as tarefas, tudo bem? E correção das tarefas. Já entramos aí com o módulo 2, o conjunto dos números racionais. Tudo bem? Vamos lá. Aula de hoje, aula animada. Todo mundo animado? Estou vendo, estou percebendo. Então vamos lá. Módulo 2, o conjunto dos números racionais. Poxa, professor, o conjunto dos números racionais. Estava tão bom minha vida lá no mundo dos inteiros. Eu já sei tudo sobre o conjunto dos números inteiros. Agora o senhor vem com essa história de conjunto dos números racionais para complicar minha vida, para acabar comigo. Professor, o senhor não gosta de mim. Nada, 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 meus amigos. Nada disso. O professor gosta muito de vocês. Por isso que eu estou dando para vocês mais informação, mais conhecimento. E agora nós vamos trabalhar nos números racionais. O que vem a ser os números racionais? De uma forma básica, vamos pensar assim: números racionais são todos os números que eu posso escrever em forma de fração. Tranquilo? Tudo bom? Joia. Então, ao estudar os números naturais, fizemos a seguinte representação na reta numérica. Essa aqui que vocês estão vendo é a reta numérica. Lembra a nossa reta numérica dos números inteiros? É a mesma reta numérica, só que agora ela vai criar mais elementos. Essa reta numérica que vocês estão vendo aqui, ela representa o número natural. Você pode ver, ó, números naturais. Começa no 0, 1, 2, 3, 4. Tem um sentido crescente e tem uma origem. Isso é que nós precisamos para os elementos que precisamos para formar uma reta. Tudo bem? Joia. Então, essa reta numérica, a gente pode falar o seguinte dela. Utilizamos para contar ou enumerar. Então, os números naturais nós usamos para contar e enumerar coisas. Tudo bom? Legal. O que mais podemos falar dos números naturais e dessa reta numérica? A representação dessa reta numérica é por n ou n asterisco. Quem lembra o que é n asterisco, hein? Quem lembra? Isso. São os números naturais, excluindo o zero. Perfeito, olha que maravilha. Gostando de ver aí a participação e também a memória. Estão guardando os conteúdos. Isso é muito bom. Então vamos falar agora que nós, quando criamos os números naturais, nós queríamos contar coisas ou enumerar coisas. Coisas simples, contar de 1 até 10, 1 até infinito, ou enumerar coisas, quantidade que tem de balas num saco, quantidade de pessoas numa sala. Então era basicamente isso que nós queríamos falar e era isso que a gente conseguia enxergar com os números naturais. Aí vieram os números inteiros, lembra que nós trabalhamos com números inteiros? Aí nós aumentamos essa reta numérica. Nós criamos a mesma reta numérica com origem no sentido crescente, só que nós colocamos números naturais, que são os números de 0 para o infinito, positivos, e depois nós tivemos que complementar essa reta, que nós completamos com o quê? Lembra? Com os opostos, ou os simétricos. O que são números opostos ou simétricos? Vamos lá, quem lembra? Números opostos ou simétricos? Isso mesmo, número oposto ou simétrico é o número com sinal contrário.
Se eu tenho 1, o oposto dele é menos 1, ou o simétrico dele é o menos 1. Lembra do espelhinho que o professor falou? É como se estivesse olhando no espelho. Esse é o 2, nós temos o simétrico ou oposto dele, que é o menos 2. Esse é o 3, nós temos o oposto ou simétrico dele, que é o menos 3. Muito bom. Vamos ler o conceito? Depois ampliamos nosso conhecimento e conhecemos os números inteiros, positivos e negativos, cuja representação na reta numérica é a seguinte. Aqui está a representação na reta numérica. O que mais nós podemos extrair disso? Então, o conjunto dos números inteiros são todos os números naturais, positivos, mais os naturais simétricos. Tá? Então, são os naturais mais os simétricos, que são os números negativos. Beleza? Isso aí é para poder a gente ir começando a lembrar de todos os conceitos para chegar onde nós queremos, que é hoje números racionais. Ótimo. Representa saldos, temperaturas e referências. O que quer dizer isso? Os números naturais nós usávamos para contar coisas, beleza. O número inteiro, que tem agora o negativo e o positivo, ele serve para a gente ter umas outras noções. Representa saldo, se o saldo está negativo ou positivo, eu preciso dos números inteiros para isso. Temperaturas abaixo de zero, que são as temperaturas negativas, lembra? E eu preciso, para isso, para poder eu exemplificar, eu mostrar, eu aferir as temperaturas. Referências. O que significa referência? Lembra? Nível do mar. Acima do nível do mar é uma coisa, abaixo do nível do mar é outra. Se você está num prédio, você está no térreo. Abaixo você tem um subsolo, acima. Então, esses números inteiros vieram para nos ajudar com essas informações. Para a gente poder dar esses exemplos, para a gente poder ficar claro, falar mais claramente para as pessoas. Porque se você fala, se está abaixo do nível do mar, você fala que está a 3 metros, ninguém sabe se está acima ou abaixo do nível do mar. Menos 3 metros, eu estou menos 3 metros abaixo do nível do mar. Tudo bem? Vamos ver se tem mais aqui para a gente. Olha que interessante. O que significam os símbolos? Lembra? Foi da última aula que nós falamos sobre isso. Uma das aulas que nós fizemos uma revisão falando sobre isso. Então, vocês lembrarem o Z positivo, o Z asterisco, Z mais, Z menos, Z asterisco mais e Z asterisco menos. Lembra? Isso aqui é para vocês lembrarem que nós vamos batalhar em cima dessas informações, tá? É conhecimento adquirido, é conhecimento que a gente vai usar. Tudo bem? Agora vamos ampliar um pouco mais a reta numérica. Agora a reta numérica foi ampliada. Começou com os números naturais, ampliamos para os números inteiros, que são os naturais mais os seus simétricos ou os opostos, e agora entramos nos números racionais. O que são racionais? É todo número que pode ser escrito sob forma de fração. Então, pega o número inteiro, positivo e negativo, e escreva ele sob forma de fração. Pronto. Já comecei a trabalhar no conjunto dos números racionais. Lembra que antes nós não víamos na nossa reta numérica esse 4,7, não via esse 9 quartos, tá? Não víamos menos 9 quartos, não víamos menos 9 meios. A gente não via, por quê? Porque não fazia parte do nosso estudo naquela época. A gente trabalhava só até o conjunto dos números inteiros. Agora nós ampliamos nossos horizontes, ampliamos o nosso conhecimento. Agora a gente vai poder saborear os números com mais emoção, porque agora nós temos mais elementos para analisar. Ficaram animado? Estou falando isso para animar vocês. Estou animado? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Todos esses números naturais, inteiros, fracionários e decimais formam o conjunto dos números racionais. Quando eu perguntar para vocês de que é composto o conjunto dos números racionais, vocês vão me dizer dos números naturais, dos números inteiros e dos fracionários e decimais. Beleza? Representado pela letrinha Q. Tudo bem? Joia. Podemos dar seguimento? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vamos lá. Se tiver dúvida, pergunta. Anotem para perguntar para o professor. Nós estamos falando que todo número que pode ser escrito em forma de fração. Aí nós precisamos lembrar o que é fração. Lembra o que é fração? Fração é o mesmo que quociente e o mesmo que divisão. Quando eu falo sobre fração com vocês, eu posso falar quociente ou divisão. Então, na fração, nós temos o numerador e o denominador. Então, para uma fração, nós temos o numerador e o denominador.
E se tiver um quociente, o que é? É o resultado dessa divisão. Então, o quociente é o resultado dessa divisão, que eu posso escrever sob forma de fração, que estou representando um quociente também. E divisão, né, já sabemos, né, que tem aqui o numerador e o denominador. Na divisão ficaria o divisor e o dividendo. Lembra? Divisor, dividendo. Na chave, tem a chave, aí tem o divisor e o dividendo. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo aí? Posso ir adiante? Vamos embora. O termo racional surge do fato de representar uma fração ou proporção entre números inteiros. Números inteiros são todos números positivos e negativos, e com eles eu posso chegar nas minhas frações, tá? Nas minhas frações decimais, nas minhas frações que não são decimais, e assim por diante. Tudo bem? Muita informação? Deu para organizar o pensamento, organizar as ideias? Se não deu, volta à leitura com calma. Ficou alguma dúvida, anota e me pergunta. Tá? O que é importante saber? Números racionais é todo o número que pode ser escrito sob forma de fração. Tudo bem? E para isso eu uso os inteiros, que é o conjunto mais completo que eu conheci até o momento. Tudo bom? Podemos seguir? Agora vamos falar sobre os números que representam pontos situados à direita do zero, são chamados racionais positivos. Legal. Então, os números que estão à direita do zero, racionais positivos. Vamos ver se a gente tem uma colinha? Opa, olha a colinha aí. Joia. Então, olha só. Os números que representam ponto situado à direita do zero. À direita do zero. O zero está aqui. À direita do zero, para cá. Então, os números à direita do zero são chamados de racionais positivos. E os situados simetricamente, quer dizer, à esquerda do zero, simétrico, porque você tem números com sinais trocados. Então, eu tenho os racionais negativos. Racionais negativos, racionais positivos. Tá bom? Tá aqui reformando, ó. Tá bom? Como já foi estudado anteriormente, as operações com números naturais, inteiros, fracionários e decimais, vamos exercitar para fixar melhor o que foi aprendido até aqui. À medida que for aparecendo a dificuldade, for aparecendo um exercício que necessite uma melhor explicação, um melhor embasamento, eu vou trazer isso para vocês. Vocês não vão ficar na mão. Vocês não precisam esquentar a cabeça. O que vocês precisarem saber, pergunta para mim. Tudo bem? Eu estou aqui para isso mesmo. Então aqui, ó, 1. O conjunto N é um subconjunto de Q. Isto é, N está contido em Q. Isso é verdade? Isso é uma perguntazinha. O conjunto N, o que é o conjunto N? É o conjunto dos números naturais. Quais são eles? Isso, 0, 1, 2, 3, até onde? Até o infinito. Lembra de subconjunto? Vocês lembram de subconjunto? Não lembram? Sabe a última aula, uma das aulas que nós tivemos lá no curso? Que eu dei para vocês um exemplo da sala de aula. Falei que a sala tinha... que a quantidade de alunos da sala do 7º ano era um conjunto formado pelos alunos da sala do 7º ano. Então era só contar quantos alunos tinham na sala, lembra disso? E se eu quisesse tirar um subconjunto, um pedaço desse conjunto, o que eu fiz? Eu falei, então vamos formar o conjunto das meninas do 7º ano. Lembra disso? Aí vocês, lembro, tá. 7º ano, todas as meninas foram enumeradas como sendo o conjunto, um subconjunto do conjunto maior, que era a sala 7º ano. Lembra? Agora vamos descobrir na sala do 7º ano qual é o conjunto dos meninos bonitos. Lembra disso? O que deu? Vazio. Entendeu? Então, o subconjunto da sala do 7º ano de meninos bonitos era vazio. Não tinha. Entendeu? Lembra disso? Joia. Agora, se eu pedisse o subconjunto da sala do 7º ano, o conjunto formado pelos meninos, aí vocês tirariam os meninos e me formariam um subconjunto. Tudo bem? Ficou muito no abstrato? Se ficou muito no abstrato, me manda mensagem que eu explico melhor na próxima aula. Então, o conjunto N é um subconjunto de quê? Isto é, vamos ver se tem colinha para ajudar? Opa, a colinha aí. Perfeito, agora ficou mais fácil, professor. Por que você não mostrou a colinha antes? Queria forçar o raciocínio de vocês, queria ver até onde vocês iam. Olha só, isso aqui é o conjunto
Q. Que é o conjunto Q? Dos números racionais. Beleza. Olha o conjunto racionais Q. Ele tem dentro dele, ó, conjunto Z, que é os inteiros. E o Z tem dentro dele o conjunto N, que é os naturais. Então, o conjunto N é um subconjunto do conjunto dos números racionais. O conjunto Z também é um subconjunto dos racionais. E N e Z, quer dizer, o Z inteiro, o Z ele corresponde a todos os naturais positivos e negativos, né? Na verdade, todos os naturais e os seus simétricos, opostos. Então, por isso que eu tenho o Z. O Z está contido dentro do Q e o N está contido dentro do Q. Então, eles são subconjuntos de Q. Tudo bem? A explicação ficou tranquila? Então, vamos aqui então para o exercício. Então, me dá a resposta. Então, o conjunto N é um subconjunto de quê? Me dá a resposta aí. Olha lá. N é subconjunto de quê? N não está dentro de quê? Então, ele é um subconjunto de quê? Isso é verdade? Verdade, verdade. Muito bom. Nem vou bater palminha aqui porque não vai ficar legal no som, mas vocês merecem uma salva de palmas. Beleza? Ótimo. Vamos lá então. 2. Escreva quais conjuntos N, Z e Q pertencem aos números. Então, olha só, eu tenho um conjunto N, Z e Q. Eu quero saber a que conjunto esse número menos 5 pertence, a que conjunto esse mais 7 pertence, a que conjunto 3/8 pertence, a que conjunto 1,5 menos 1,5 pertence. Naturais, inteiros ou racionais. Naturais, inteiro ou racionais. O que vocês acham? Menos 5, ele pertence a que conjunto? Ele é um natural? Não, porque ele é negativo. Ele é um inteiro? Sim, porque ele é negativo. Ele é um racional? Também. Ele é inteiro e racional também. Vamos ver se é isso? Olha lá, inteiro e racional. Perfeito. Agora vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D. Eu recomendo o quê? Dá uma pausada aí no nosso vídeo, tá? De mais ou menos aí acho que uns 3 minutinhos você resolve isso aí. Resolvam para mim essas questões aí. Depois vocês retornem, porque as respostas vão aparecer. Tudo bem? Então, ó, no 3 vocês pausem. 1, 2, 3. Retornando da pausa de 3 minutos, vamos fazer as próximas questões. A letra B aqui, ó. Mais 7. O que ele é? Ele é natural? Beleza. Ele é inteiro? Beleza. Ele é um racional? Beleza, vamos ver se vocês acertaram? Isso. Ele é um natural, ele é um inteiro, ele é um racional. Aí você fala assim, professor, mas o mais 7, ele está nos 3 conjuntos. Eu não poderia só dizer que ele faz parte de um? Não, negativo. Negativo. Ele pertence aos 3. Porque se eu analisar só o natural, eu acho o mais 7. Se eu analisar só o inteiro, eu acho mais 7. Se eu analisar só o racional, eu acho mais 7. Diferente do aqui de cima. Ó. Se eu analisar o natural, o menos 5 não está. Mas se eu olhar o inteiro e o racional, ele está. Tudo bem? Agora ficou barbada, né? O C, o que vocês acham? Qual conjunto que ele pertence? Pertence ao natural? Não. Ao inteiro? Não. E ao racional? Pertence? Sim. Ele pertence ao racional. Perfeito? Vamos ver 1,5 agora? Desafio para vocês. O que vocês acham que 1,5 parece? 1,5 é um número o quê? Decimal, não é? 15 décimos. 15 décimos. Você já achou alguma vez 1,5 nos números inteiros? Não. Achou alguma vez 1,5 nos números naturais? Não. Então ele é o quê? Um racional. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos fazer a questão 3, tá? Questão 3, fazer junto, que essa é rápida. É correto afirmar que o zero é um número racional? O que vocês acham? O zero é um número racional? Não vou dar cola para vocês não, hein? O que vocês acham? O zero é um número racional? Hein? É ou não é? É. O zero é um número racional. Muito bom. O zero é racional. O zero é natural. O zero é inteiro. O zero está em todos os 3 conjuntos. Tudo bem? Então vamos ver se a resposta está certa? Sim. Correto. Agora vamos ver a 4. Entre os elementos do conjunto. Aí está aqui o conjunto. Ó. Abre chaves.
menos 4 terços, menos 1, menos meio, 0 é menos meio, tá? Não é menos 1 meio, não. Menos meio, 0, 2 terços e 5. Indique quais pertence a n. Quais você acha que pertence a natural? Natural são todos os positivos. Esse é natural? Não. Esse é natural? Não. Esse é natural? Não. Esse é natural? É. Esse é natural? É? Não. Esse é natural? É. Então seria o que aí na letrinha A? Isso. 0 e 5. Ótimo. Agora inteiro. O inteiro. Eu vou deixar aí vocês fazerem essa agora e vou dar para vocês aí mais 2 minutinhos. 2 minutinhos, tá? Pausando o vídeo. Atenção. No 3, pausa o vídeo. 1, 2, 3. Retornando da pausa de 3 minutos, vamos fazer o Z. Quais desses números pertencem ao conjunto Z? É inteiro. Inteiros são todos negativos, não é? E aí você vai tascar isso aqui como sendo pertencente, não vai? Mas não pode. Por que não pode? Porque ele é uma fração. Ele não é inteiro, ele tem número negativo, mas ele é uma fração, ele é racional. Ah, então menos 1 vale? Vale. Menos meio vale? Não. É um número racional, uma fração. O 0 vale? O 0 vale? Sim. O 2 terços vale? Não. O 5 vale? Sim. Então vamos lá, ver qual é a minha resposta? Menos 1, 0 e 5. Muito bom? Agora ficou fácil. E o racional? Qual é o racional? Aí você fala assim, o racional é só o menos 4 terços, menos meio, 2 terços. Tô certo disso? Hein? Aí, perfeito, não tô certo. Perfeito quem falou que não estava certo. Tô errado. Por que eu tô errado? O que é o número racional? Não está dentro dele o inteiro e o natural? Então é tudo. Então são todos. Todos. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza. Podemos dar seguimento? Vamos adiante? Vamos adiante então. Agora, módulo 2, ainda o conjunto dos números racionais. Vamos falar sobre imagem geométrica e abscissa. Ih, professor, já começou a complicar. Imagem geométrica e abscissa? Que trem é esse? Vocês vão ver que é coisa muito fácil e muito gostosa de estudar. Então vamos lá. Vamos ver se tem colinha pra gente. Imagem geométrica e abscissa. Sabemos que o número mais 1 terço está localizado entre os números inteiros 0 e mais 1. Ó, 0 e mais 1. Aqui no meio eu tenho o quê? 1 terço. Ele está localizado entre. Por que esse valor é 1 terço? Eu pergunto para vocês. Por quê? Porque de 0 até 1 eu tenho uma unidade. De 0 a menos 1, outra unidade. Então você percebe que essa minha escala é de uma unidade. Então, de 0 a 1, uma unidade. De 1 a 2, mais uma unidade. Mas essa unidade está dividida em 1, 2, 3 partes iguais. Então, se eu dividir em 3 partes iguais e peguei uma parte, então eu peguei 1 terço. Então, representa 1 terço. Lembra disso? Fração? Vamos dar uma relembrada em fração hoje, hein? Vamos trabalhar um pouco com fração daqui para frente. Que, ó, fração é muito gostoso, muito show de trabalhar. Quando a gente começar a trabalhar com fração, a gente vai ver as porcentagens, vai ver as proporções, beleza? Então, fração é uma coisa muito gostosa de trabalhar. Então, vamos lá. Sabemos que o número 1 terço está localizado entre os números 0 e 1. Então, vamos dividir o segmento AB em 3 partes iguais. Segmento AB é isso aqui. Ó. O que é segmento AB? É esse pedacinho aqui, ó, representado por essa letrinha que nós vamos ver mais tarde, um pouquinho de geometria, vamos falar sobre isso. AB é o segmento. E olha o tracinho em cima, esse pedacinho, tá? Segmento é um pedaço, não é tudo. Então, AB em 3 partes iguais. Como eu falei para vocês, 1, 2, 3. E considerar uma dessas partes a partir do ponto A. A partir do ponto A ele considerou uma parte. Então, foi no lado positivo. Para a direita. Então, o ponto C chama-se imagem geométrica de um número racional. Então, ó, esse ponto C aqui, ó, que ele não determinou, mas não vamos determinar, a reta é crescente, tá? Aí vamos falar que nós criamos uma reta numérica, então demos uma orientação sempre, ela é crescente. E o C é uma imagem geométrica. Então esse C não é um ponto. Eu não sei quanto é que ele vale. Ele é um ponto, então eu chamo isso de imagem geométrica. O ponto C chama-se imagem geométrica do número racional, mais 1 terço. O número mais 1 terço chama-se abscissa do ponto C. Então esse 1 terço, eu chamo ele de abscissa de C.
Quer dizer, ele é o valor numérico de C. E o C não tem número, ele é a imagem geométrica do ponto. Tudo bem? Então é só você pensar assim, ó. A letrinha é a imagem geométrica. O número é a abscissa. Quando eu perguntar para você, me dê a abscissa, na reta numérica, a abscissa tal. Aí você vai me dar o número. Me dê a imagem geométrica tal. Você vai me dar a letra. Tudo bem? Joia. Então vamos lá, vamos seguir. O número 1/3 chama-se abscissa do ponto C. Agora vamos fazer exercício. Que maravilha, exercício. Então olha só, esse exercício aqui, eu estou explicando ele direitinho para vocês lá na nossa correção de exercício, tá? Que eu vou deixar na plataforma também. Porque isso aqui eu achei legal, porque a gente vai falar desse negócio aqui, ó, de 1/3 e 1/3. Por que 4/3 eu posso escrever 4/3 ou 1/3 e 1/3? Eu vou explicar isso para vocês lá na plataforma. Ou melhor, na aulinha de resolução de exercício que já está na plataforma. Esse outro aqui, deixa eu ver. Não, acho que é na outra sequência tem um outro que também eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Não, na verdade é o C aqui também, ó. O C. C também vou explicar para vocês lá na correção. Então eu vou explicar o A na correção, o C na correção e o B também na correção. Porque todos esses você precisa entender essa metodologia aqui. Tudo bem? Isso aqui eu leio 1/3 e 1/3. Isso aqui eu leio 4/3. Então vamos dar respostas? Se você conseguir fazer, tudo bem, todos. Não conseguir, não tem problema. Aí a resposta eu vou dar aqui e depois a correção desses que eu te falei lá na nossa aulinha de correção. Tudo bem? Então vamos aí. 3, deixa eu ver, 5 minutos para resolver. 5 minutos, tá bom? Então vamos lá. Atenção, no 3, pausa o vídeo. 1, 2, 3. Retornando da pausa de 5 minutos que vocês levaram para resolver esse exercício maravilhoso. Então vamos aqui, ó. 7. Observando a reta numérica racional. Por que ela é racional? Porque eu vou trabalhar com números que podem ser escritos sob forma de fração. Aí você está vendo só a reta numérica inteira, né? Porque tem negativo e positivo. Mas esses pontinhos aqui, ó, entre os números inteiros, são as nossas frações. Tudo bem? Então vamos lá. As retas numéricas, elas podem ser graduadas a bel prazer. O que é a bel prazer? Ao prazer de quem faz a reta numérica. Você pode fazer uma reta numérica e graduar ela da maneira que você quiser. Se você perceber, essa está sendo graduada de 1 em 1. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Mas eu posso poder ter graduado de forma diferente. Você vai ver nos exemplos mais à frente que nós vamos graduar em forma diferente algumas delas. Tudo bem? Só que, você vê que essa distância do 0 até 1, ele dividiu em 1, 2, 3 partes iguais. Essa outra distância aqui, dessa outra aqui, ó, ele dividiu de 0 até 1 em 2 partes iguais. É a mesma unidade de 0 a 1, só que ele dividiu em 2 e aquele dividiu em 3. Também você pode dividir em quantas vezes você achar necessário você quiser ou o exercício determinar. Tudo bem? Quanto a isso, não vai ter crise, tá bom? Então vamos ver o primeiro aí. Primeiro ele pergunta, o ponto que corresponde à letra A aqui do 7, letra A. O ponto que corresponde ao número mais 4/3 ou mais 1/3, qual o ponto que é? Então, se eu olhar aqui, ó, mais 4/3 ou mais 1/3. Vamos ver se eu identifico ele aqui, ó. Se eu olhar daqui até aqui, eu vejo que tem a graduação de 0 até 1 está dividida em 3 partes iguais. Se eu olhar do 1 até o 2, mais 3 partes iguais. Então, eles são graduados sempre de, vamos dizer, 1/3, 1/3, 1/3. Tudo bem? Então, se eu olhar esse R aqui, ó, na verdade, que ele quer saber que se é 4/3, 4/3 não é 1/3 mais 1/3? Porque você vai ver depois, ó, 1/3 mais 1/3. Por que 1/3? Porque esse pedaço aqui do 1 até o 2 foi dividido em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Então, esse ponto R eu vou chamar de 1/3 e 1/3. Tudo bom? Vai ficar 1 e 1/3. Tudo bem? Que é essa resposta aqui, ó, 1 e 1/3. A explicação está lá na nossa
na nossa aulinha de explicação de exercício. Então, a letra R. Então, esse ponto aqui é a letra R. O número racional que corresponde ao ponto B. Aí você procura o ponto B. O ponto B é o quê? O que meu ponto B ele é? Uma imagem geométrica. Aí você procura a imagem geométrica e verifica qual é a abscissa desse ponto. A abscissa do ponto B, que é o que me interessa, que é o número. Qual seria? Ó, 0. Aí você vê aqui, ó, do 0 até o menos 1 está graduado também, dividido em 3 partes iguais. Se eu peguei uma parte das 3, eu peguei 1/3. Então, minha resposta aqui ficaria o quê? 1/3? 1/3? Não. Negativo. Tá? Não é para cá, é positivo, é negativo. Então, ficaria menos 1/3. Beleza? Induziu o seu erro, né? Essa é a minha ideia. O número racional que corresponde ao ponto S. O ponto S eu chamo de quê? Imagem geométrica. O que eu quero, então? A abscissa dessa imagem geométrica, a abscissa desse ponto, que é um número. Então, a abscissa desse ponto é ponto S. Então, vamos lá. Aqui tem, ó, menos 1, tá? Menos 1. Aí, do 1 até o menos 1 até o menos 2, eu graduei em 3 partes iguais. Aí, peguei menos 1. Aí, peguei uma, dividi em 3, peguei uma parte das 3, 2 partes das 3. Peguei 2/3. Então, peguei menos 1, 2/3. Vamos ver? Isso. Aqui, ó, menos 1 e 2/3. Ou 5/3, que eu vou explicar também lá na plataforma. Por que 5/3? Porque se você olhar do 0 até o ponto, se você ver, aqui você tem, ó, 0 até 1 dividiu em 3 partes iguais. Do menos 1 até o menos 2 também dividiu em 3 partes iguais. Então, ele pegou uma parte inteira. Então, se você fosse contar, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5 partes de 3. Tá? Da minha representação geométrica, dividir em 3 partes aqui e 3 partes aqui, ele pegou 5. Está melhor explicado lá na aula. Tá bom? Agora vamos fazer a letra D. O ponto que corresponde ao número 2/3. Qual é o ponto que corresponde ao número 2/3? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Qual seria? Hein? É o A. Muito bom. Aqui, ó. O A representa o ponto 2/3. Tudo bem? Por que, professor, ele representa o ponto 2/3? Porque, ó, de 0 até 1, eu dividi em 3 partes iguais. Se eu peguei 2 das 3, eu peguei 2/3. Tudo bem? Agora, essa aqui ficou mamão com açúcar. O ponto que corresponde ao número 3. Qual que seria? M. Perfeito. Nossa, agora sim. Agora vocês me deixaram feliz, tá? Vocês me deixaram feliz. Porque vocês conseguiram fazer, conseguiram entender aí. E quem não entendeu, tenho certeza que está anotando aí para me perguntar depois. Ótimo. Vamos fazer o 8? O 8 fala assim. Observando a reta numérica racional, por que racional? Porque ela vai ter número fracionário no meio. Responda, qual é a abscissa do ponto A? A abscissa é o número, não é? Que eu quero? Né? Isso. O abscissa do ponto A? Mais 2, ó, facinho. Mais 2. Vamos ver se está certo? Perfeito. Qual é a abscissa do ponto B? A abscissa do ponto B. Então, eu vou olhar do 0 até o 1, do 1 até o 2. Está graduado de 2 em 2. Então, eu quero o ponto B, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, eu preciso pegar 3 partes daquilo que está dividido em 2. Então, eu vou pegar o quê? Isso, 3 meios. Positivo ou negativo? Negativo. Menos 3 meios ou menos 1 e 1 meio, que você vai olhar lá naquela resoluçãozinha e vai entender. Tudo bem, queridos? Muito bom. Entenderam? Conseguiram pegar aí toda a explicação? Se não conseguiu, volta à aula com calma, vai pausando, vai anotando as dúvidas e me manda na plataforma. Pode mandar no e-mail da plataforma, que assim que eu ver eu respondo. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar sinal de fumaça, pode bater tambor, que eu vou estar aqui para auxiliá-los. Tudo bem? Então vocês vão olhar a apostilazinha que eu vou deixar aí na plataforma, vão usar essa apostila para fazer os exercícios e as tarefas,
e depois, na aula seguinte, a gente corrige o resto dos exercícios. Tudo bem, então? Fiquem com Deus, se protejam, se ajudem, estudem bastante, aproveita o tempo. Esse tempo pode ser ruim para alguns, mas é ótimo para a gente estudante. Nós, estudante, nós precisamos de tempo e o mundo está dando tempo para a gente. Então vamos aproveitar esse tempo. Vamos sair dessa quarentena mais fortes, mais focados, para se um dia lá na frente, Deus o livre, acontecer outra situação dessa, vocês vão estar numa situação muito boa para não sofrer as consequências e nem sofrer as preocupações do momento como esse. Então, bola para frente, tá bom? Então até a próxima aula, tá bom? Abraço a todos. Tchau.